Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Aqui no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, eu transmito diariamente a liturgia da palavra. Também no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Neste vídeo temos a liturgia referente ao dia 16 de fevereiro de 2023, quinta-feira, da sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3, oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos do 1 ao 13. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra, todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer carne com sangue, que é sua vida. Da mesma forma, pedirei contas do vosso sangue, que é vida, a qualquer animal. E ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. Quem derramar sangue humano por mãos de homem, terá seu sangue derramado, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a, disse Deus a Noé e seus filhos. Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança: nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 102, versículos do 16 ao 18, 19 a 21, 29, 22 a 23, refrão 20b. O Senhor olhou a terra do alto céu. Repitamos: o Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações se escreve isto: e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. O Senhor olhou a terra do alto céu. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência, para que cantem o seu nome em Sião
E louve ao Senhor, Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu. Repitamos: o Senhor olhou a terra do alto céu. Aclamação ao Santo Evangelho com o texto de João, capítulo 6, versículos 63 e 68. Então essa aclamação foi retirada de João. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título do seu comentário é O Filho do Deus Vivo, baseado em Marcos 8, versículos de 27 a 33. No âmago de toda religião permanecerá uma espécie de saudade de um tempo em que não havia barreiras entre as criaturas e o Criador, como conhecer Deus. Neste Evangelho, Jesus faz a pergunta àqueles homens tão próximos, que se acotovelavam com ele e comiam do mesmo pão: quem dizeis que eu sou? Vamos ver então o que diz São Cirilo de Jerusalém. Ele diz o seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem, mas era desconhecido da maioria das pessoas. Querendo ensinar a verdade desconhecida, ele reúne seus discípulos e lhes diz: quem dizem que sou eu, o Filho do Homem? Ele não procurava por vanglória, mas queria revelar a verdade para que eles, companheiros de Deus, não tomassem a ele, Filho único de Deus, por algum homem comum. Era desculpável, diz São Cirilo, que os outros o confundissem com os antigos profetas, mas os apóstolos, que em nome de Jesus limpavam leprosos, expulsavam demônios e ressuscitavam mortos, não podiam ignorar a verdade. E como todos guardassem silêncio, pois aquela ciência ultrapassava o homem, Pedro, chefe da igreja, arauto principal da igreja, não recorreu a uma palavra que ele achasse em si mesmo, seguindo uma inspiração que não vinha do homem, mas do Pai, que iluminava sua inteligência, respondeu: tu és o Cristo. E ainda:
o Filho de Deus vivo. Esta revelação provém do Pai. Um pescador, sem teologias e filosofias, lançava-se muito além de seus limites humanos. Quando ouves afirmar que ele é filho, não o entendes apenas em sentido amplo. Ele é o Filho gerado desde toda a eternidade por uma geração simples e incompreensível. Desde o começo ele foi gerado pelo Pai acima de todo o começo e dos séculos. O Filho do Pai é em tudo semelhante àquele que o gerou, eterno, de um Pai eterno, gerado como vida da vida, verdade da verdade, sabedoria da sabedoria, rei de rei, Deus de Deus e poder de poder. Como o velho pescador chegaria a essas atitudes? São Cirilo responde: somente o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, conforme está na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas o próprio Espírito Santo se absteve de falar disso. Vais então meter-te naquilo que o Espírito Santo não fez que escrevessem nas Escrituras? Basta-nos saber que Deus gerou um só Filho único. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3b. Agora vamos aos santos do dia 16 de fevereiro de 2023, sexta semana do tempo comum. Santos do dia 16 de fevereiro. Eu pesquisei no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Neste dia 16 de fevereiro, reverenciamos a alma de Santa Juliana, virgem mártir de Nicomédia, na Campânia, Itália. Esta jovem cristã, Juliana, foi prometida em casamento pelo seu pai pagão ao prefeito Eléusio, que também era pagão. Ele aceitou. Ela aceitou se ele se convertesse. Então ela aceitou casar-se com ele se houvesse a conversão. Denunciada como cristã, foi presa e torturada, mas não renegou a sua fé. Foi decapitada por volta de 305, na época do imperador romano Maximiano. Santa Juliana, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Vem do aramaico, dialeto de Jesus, e significa em português: vinde, Senhor Jesus. Vamos nos apoderar da graça, tomar posse da graça de Jesus para a nossa salvação. Ele morreu na cruz e ressuscitou para que todos nós nos salvássemos e tivéssemos a vida eterna em simbiose com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por todos os séculos, séculos. Amém. Vamos reconhecer que somos vermes aqui nessa terra, somos peregrinos, temos tempo de validade, prazo de validade. Nossos corpos, o dia que forem sepultados, em pouco tempo viraram vermes e depois pó. Então o que vale é a nossa alma, o nosso espírito, que viverá para sempre com Deus, se nós abraçarmos, nos apoderarmos da graça que Ele nos dá. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus, meu Messias.